Fala, torcedor e torcedora de todo o Brasil, de todo mundo, rapaziada. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 3 jogos que aconteceram na noite de ontem, né? Tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Inter e Atlético Nacional, Atlético Nacional e Inter, na verdade, na Libertadores, Deportes Iquique e Atlético Mineiro pela Sul-Americana e São José e Fluminense pela Sul-Americana também, beleza, rapaziada? Enfim, noite ruim para os torcedores brasileiros, né? Para os times brasileiros. E vamos analisar tudo isso nesse vídeo, beleza? Mas antes, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, beleza? E segue a gente aí no nosso Instagram, Mateus Focos, que lá a gente solta sempre vídeo, lá das notícias e tudo mais, beleza? Então é isso, deixa o like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Bora começar esse vídeo. Bom, já estou compartilhando aqui com vocês e vamos começar a falar sobre Atlético Nacional e Inter, né? Que é da Sul-Americana, acabou que na arte ficou aí invertido, mas vamos começar a falar aí sobre Atlético Nacional e Internacional, o grupo aí da morte da Libertadores, né, que tem o Bahia, tem o Internacional, enfim, os dois clubes brasileiros. Cara, foi um resultado ruim pro Inter, né, que o Inter estava em segundo colocado por conta da vitória do Bahia contra o Nacional, né, e se o Inter ganhasse esse jogo, ele assumiria a liderança, mas acabou que perdeu esse jogo e não assumiu a liderança. O Inter, com a vitória do Atlético Nacional, o Atlético Nacional assumiu a segunda posição e o Inter ficou aí na terceira posição, faltando 2 jogos. Mas o Inter aí era a cabeça de chave, então vai decidir os 2 últimos jogos em casa, beleza? Os 2 últimos jogos vão ser lá no Beira-Rio, e o Inter lá no Beira-Rio é muito forte, tá? O Internacional tem 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota com 5 pontos. E se ganhasse esse jogo, iria para 8 pontos, né? 1 ponto a mais do que o Bahia e assumiria a liderança. Iria ficar Inter e Bahia ali na zona de classificação para os playoffs da Libertadores. O próximo jogo do Inter é contra o Botafogo lá no Engenhão, no Newton Santos, tá? Gramado sintético. É um pouco mais complicado aí para os times que têm grama natural, né? Que jogam em grama natural. Agora, falando sobre Fluminense, São José e Fluminense, pela Sul-Americana, 1-0 São José. O Fluminense perde esse jogo aí, fora de casa. Precisaria também vencer para assumir a liderança novamente, porque o Once Caldas, como estava com um jogo a mais, venceu o seu jogo e assumiu a liderança. Mas o Fluminense não conseguiu vencer esse jogo. Foi com um time reserva aí, totalmente reserva, algumas peças aí que tem no banco de reservas, mas a maioria aí moleques xerém, né, moleques da base. E o Fluminense não consegue ganhar esse jogo, mas mantém na sua segunda posição, não é igual o caso do Inter, que perde e vai para a terceira colocação, né? O Fluminense perdeu, mas continua aí na segunda colocação com 7 pontos, tá? 2 pontos atrás do líder, que é o Once Caldas. O Fluminense tem 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que é essa contra o São José. Acredito muito, e tem o fator da altitude também, que complicou muito a vida do Fluminense, lá apesar de estar com o time reserva, né? Mas se tivesse ido com o time titular, com o elenco todo completinho, acredito que não perderia esse jogo, tá? Apesar da altitude. O próximo jogo do Fluminense é contra o Atlético Mineiro, esse mesmo Atlético Mineiro que a gente está vendo aqui embaixo, contra o Deportes Iquique, que vai ser lá na Arena MRV, que é também gramado sintético, igual o do Engenhão, que o Inter vai jogar contra o Botafogo, né? Então, pode ter sido por esse motivo também que o Fluminense poupou. Tem a questão médica do Renato Gaúcho, que não podia viajar para altitude, que exigia muito, enfim, que ele teve um problema no coração uns anos atrás e não pôde viajar aí e decidiu também poupar a equipe titular. Deve ser também por conta do desgaste do jogo contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV e também próximo do Mundial, né? Falta um pouco mais de um mês, na verdade, para começar o Super Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, tá? E iremos lá ficar uma semana lá, a primeira semana de Mundial, fazendo a cobertura aí dos 4 times brasileiros que irão estar no Mundial. Agora falando de Atlético Mineiro, rapaziada. Atlético Mineiro e Deportes Iquique e Atlético Mineiro, 3-2, tá? Atlético Mineiro perde o seu jogo fora de casa, pela Sul-Americana também, e continua aí na segunda posição, né?
fica na segunda posição com 5 pontos também, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, que é justamente contra o Deportes Iquique, tá? O Atlético Mineiro, que ainda está na zona de classificação para os playoffs, mas quem assume a liderança aí com 1 ponto a mais é o Cienciano, tá? O Cienciano, que tem 6. O próximo jogo do Atlético Mineiro também é contra o Fluminense, né? Obviamente lá na Arena MRV, gramado sintético, mas eles já estão acostumados a jogar nesse tipo de gramado, né? É a casa deles, então eles já estão acostumados. E o favorito, consequentemente, é o Atlético Mineiro, né? Apesar dos dois times estarem na mesma competição na Sul-Americana, mas o favorito é o Atlético Mineiro. É um dos cotados para ser campeão aí, ou disputar, brigar pelos títulos, pelos maiores títulos aí da temporada, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim. Bom, falamos aqui dos jogos, brevemente, fizemos uma breve análise sobre cada jogo, né? E é isso, rapaziada. Lembrando para vocês que semana que vem começaremos a fazer uma live aí nos jogos, reagindo aos jogos, enfim, comentando os jogos. Não vai ser justamente uma transmissão com narração e tudo mais, vai ser eu comentando, fazendo as reportagens e tudo mais, beleza? Então é isso. Lembrando que a partir de semana que vem, todos os jogos, não todos, né? Mas a maioria dos jogos a gente vai fazer essa transmissão aí, tá? Então segue a gente lá no Instagram para não perder nada, em todas as nossas redes sociais, TikTok, Twitter e no nosso Instagram, tá? Matheus Focos, todas as redes sociais. E se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada, nenhum vídeo ou nenhuma live aqui do nosso canal, beleza? Então é isso. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí pela audiência. E é isso. Até o próximo vídeo ou live. Tamo junto.